Aí no dia 24 de dezembro de 2016 eu tinha uma experiência. Eu estou no presídio, Tucum, em Cariacica, fazendo um culto, véspera de Natal. Termina aquele culto de 2 horas, o telefone me toca, minha esposa disse assim, amor, seu irmão Vanderlei está lá no frigorífico Zucoloto hoje, que ele estava de saidinha, estava no sistema prisional também, sim. Tinha 8 anos, já estava no semiaberto, só que foram assaltar o frigorífico hoje cedo. Eu falei, sim, amor. Foi assim, ele reagiu ao assalto. Eu falei, diga, meu bem. Deram um tiro na cabeça dele. Eu falei, como assim, meu amor? Pô, amor, me ligaram aqui agora, disse que ele está lá no pátio da empresa. Eu liguei para minha mãe, e minha mãe foi lá comigo, pegamos ele, levamos para o DML, DML, não sei qual nome que se dá, e a gente ficou ali por umas 4, 5 horas, porque tinha que abrir o corpo todo. Eu até perguntei ao rapaz, falei, mas tomou um tiro aqui, tem que... E naquele inteirinho chegou mais 10 ou 15 mães chorando, com filhos que perderam filhos também. Aí eu contei para minha mãe, dia 21, ele tinha me ligado dizendo assim, olha, Dedé, eu vou para sua casa, eu dormi aqui no frigorífico, o já estava trabalhando, eu vou para sua casa dia 25, a gente vai para o monte e tal, porque toda saidinha ia lá para casa os dois, tanto ele quanto o Maciel. Eu falei, tá certo, meu irmão. Os dois tiveram presos também, não? Sim, os dois, um tirou 15, a cadeia dele vence no meio 30, mas está solto, e o outro tirou 8. Aí o Vanderlei disse assim, eu vou para sua casa. Eu falei, vai. Aí assim, eu fui desligar o telefone, ele disse, não, faça uma oração por mim. Eu falei, faço. Ele falou assim, mas a oração é essa, pede a Deus para me levar. Eu falei assim, não, meu irmão, você tá louco? Você tem 32 anos, Vanderlei, você é meu caçula, cara. Eu falei, Dedé, você é o meu pastor. Quem me pega no presídio, quem me leva de volta no presídio, você me reevangelizou. Eu estou jejuando há 2 meses. Eu estou para sair. E a vontade, quando eu lembro das 2 pessoas que eu matei, a vontade é tão grande que está suprimindo o jejum. E eu sou tão homem, ele me disse, eu sou tão homem que eu me levanto hoje diante de Deus e de Satanás. E você, como meu pastor, faça essa oração. Porque eu não quero ver você gastando mais com advogado, nem minha mãe sendo exposta à vergonha de me visitar. Ele disse assim, Dedé, eu estou tão preparado que ele me contou isso. Eu estou pedindo a Deus para atropelar os meus inimigos com o cálice da salvação. Pede a Deus para me levar também. Aí eu falei assim, fiz aquela oração, só que diante de Deus, Renatinho, eu falei, daqui a pouco vai me ligar e dizer que foi só uma vibe e tal. Dia 21. Dia 24 eu estou velando ele, eu contei para minha mãe isso. Dia 24, minha mãe chorando, tem até a foto, vou te mandar depois se você quiser postar aí. Minha mãe falou assim, Deus, obrigado, Senhor, porque eu ofertei os meus filhos todos como oferta viva ao Senhor no altar, e se não for para o altar, você pode levar. Eu posso não abraçar o meu menino aqui, mas no céu eu vou abraçar ele. Aí passou. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 9 meses. Eu estou pregando numa unidade prisional chamada Xuri. Eu estou contando a história do Tremendão, porque ele passou em vários presídios. Por quê? Porque quando ele estava na colônia penal em Viana, que é onde ele morreu, ele contou, eu falei para o Adriano que tinha um irmão ali, ele falou assim, chama ele contou um poema, o Sejus pegou o poema dele e espalhou para todos os presídios, então ele ficou conhecido no sistema prisional. Eu pregando lá para os presos, nesse dia os presos estavam de disciplina, aí todo mundo pelado, 600 homens pelados, aí eu fico olhando essa religiosidade aqui do lado de fora, o cara que foi e eu pregando, subi em cima da mesa, pregando, cara, e a maioria prestava atenção, porque a maioria respeita quem prega o evangelho lá dentro. Aí quando eu fiz o convite, eu falei, gente, eu sou pastor da Assembleia de Deus, e geralmente a gente fala assim, quem quer aceitar Jesus? Só que hoje Jesus está me dizendo, olha, aqui tem cheiro de mágoa, de ira, de morte, de raiva, é quântico. Aí eu falei assim, Deus está chamando vocês, Ele quer vocês do jeito que vocês estiverem, do jeito que Ele tiver, vem. Aí vem 2 meninos, cara, jovens. Eu falei assim, vocês querem? Eu falei assim, pastor, a gente tá podre. Eu falei, tá bom, mas Jesus desapodrece. Ele falou assim, mas a gente quer contar a nossa história. Eu falei, conta. Eu falei, pastor, olha, naquela semana, nós fomos 2 vezes lá roubar o frigorífico e deu certo. Como era feriado de Natal, a gente achou que não ia ter ninguém. Então a gente pulou o muro, eu pulei o muro, ficou mais 2 no carro, só que quando a gente pulou o muro, saiu um rapaz grandão do banheiro, 1,96 m. Ele me derrubou com arma e tudo, pastor. Estávamos em 3. Eu e ele. Esse aqui foi o que deu tiro nele, pastor. Tem perdão pra gente? E nós não estamos presos porque matamos seu irmão. Nós fomos presos em flagrante por outro crime. Meu pai hoje não me tem como pastor. Porque eu contei essa história para o meu pai, ele disse, você não é pastor. Você tinha que ter delatado, você tinha que ter... Eu batizei o Fabrício, eu não sou amigo dele. Eu tô aqui. Eu não sou amigo dele, não sei que rumo tomou. Um dos 3 que matou meu irmão, eu conheci 2. Um eu discipulei e batizei.
Eu contei essa história para o meu pai. Para o meu pai, só o meu irmão Josiel, que é pastor da Maranata, e muito conhecido da Maranata, para ele só o Josiel que é pastor. Eu não sou porque eu perdoei o cara que matou meu irmão, mas eu Essa entendi. atitude não podia ser tomada, ele achava, né? Mas, cara, coaduna com o evangelho. Isso foi fácil? Não, cara. Mas eu sou pastor, sou pastel, irmão. Isso me desembabacou muito, meu irmão. Segura, por Tá. favor. Tem mães agora acompanhando o nosso programa. Esposa de maridos que estão encarcerados. Talvez irmãs, irmãos, que estão dizendo, nossa, essa história parece com a de casa. Está falando muito forte. Eu nunca tinha escutado nada parecido com essa história do Dedé. E eu nem sabia que ele tinha 2 irmãos, que teve aí a punição como a cadeia para tentar regenerar, trazendo uma nova mentalidade através do critério da justiça, não é? Sim. E aí ele conta agora que o seu irmão, para quem sintonizou a TV ou o rádio, nesse momento, o YouTube, no YouTube você vai ter condição de dar uma acelerada, uma diminuída, voltar e conseguir assistir novamente para pegar o entendimento todo. Na TV você só vai ver uma vez e no rádio ouvindo agora. Mas o que ele está dizendo aqui é que o irmão dele, quando saiu Para saidinha de Natal. da saidinha de Natal, nesse período de bonificação, estava indo a um expediente de trabalho. E a Eu já estava trabalhando, os donos deixaram ele ficar porque era saidinha, eu ia buscar ele no dia 25. E aí acontece o sinistro, ele perde a vida ali. Só que antes ele tinha contado com o Dedé, para o Dedé, seu irmão, reconhecendo a necessidade de viver uma vida com Deus total, e que confiava em Deus, e que já estava pronto se Deus quisesse levar. E fez até uma oração pedindo para que o Dedé apresentasse ele ao Senhor, e ali ele fosse levado por Deus. O que acontece, é o que me deixa surpreendido, e talvez você também, e eu vou chegar onde eu quero, é o seguinte, é que depois o Dedé fazendo o trabalho social que faz, de pregar nos presídios da sua região, ele está dentro de uma cadeia, e na cadeia, depois de pregar, aonde teve a oportunidade de falar de Jesus para muitos, ali chega 2. Contei a história do Tremendão, que ele era conhecido no sistema como Tremendão, né? Que era grandão. Rapaz, aí chega 2 para dizer, contar toda a história com detalhes. 2 dos 3, né? Nós matamos o seu irmão. Os 2 que mataram, o que foi derrubado com a arma, o outro saiu e deu um tiro de .40 que saiu aqui. Eu acho que ele só apagou, né? Deu uns 7 ali, né? Tem muito mais do que essa história dentro do seu coração para contar. Se Muito. você estivesse agora olhando para uma mãe, uma esposa, alguém que tem um parente lá dentro. Você pode falar muito mais. Eu estou há 13 anos no sistema prisional e não existe um útero para se gerar maiores cidadãos dos céus do que o presídio. E, pasme, isso é uma pesquisa minha, 80% da população carcerária são filhos de crentes pentecostais. Sabe como é que são os nomes deles? Samuel, Elias, Ezequias, Jeremias, Isaías, Marcos, Paulo, João. 80% da população carcerária do Brasil são filhos de crentes pentecostais. Muito pouco batista, muito pouco adventista, muito pouco presbiteriano. E assim, olha, eu contei essa história numa igreja pregando sobre a genealogia de Jesus, e tinha um irmão, rapaz, que depois me ligou e disse, pastor, tinha 15 anos que eu orava para Deus matar o cara que matou meu irmão. E eu tentei matá-lo. Mas quando o Senhor ministrou essa palavra, eu liberei perdão. Nem fui até ele, só liberei. Ele nem lembrava disso mais, mas aquilo estava me envenenando, porque a falta de perdão é um veneno que eu tomo achando que o outro que vai morrer. Então eu quero falar para você, mãe, se Deus colocou ele lá, talvez Deus colocou ele lá para não colocar ele embaixo de 7 palmos de terra. Porque a minha mãe entendeu que foi resposta de oração. Ela é grata a Deus, que ela sabia. E ele foi verdadeiro comigo. Se eu sair, eu vou voltar a matar de novo. Ele disse que dava prazer, ele lembrando as 2 pessoas. Com ele matou com um paralelepípedo, estourou o crânio da pessoa. E o outro, ele foi dentro da casa da pessoa, estava com o netinho no colo, ele tirou o neto do colo, abriu a cabeça do cara, cortou as 2 orelhas, as mãos, e foi se entregar. Falou assim, matei um porco ali. Ficou 5 anos. Eu evangelizando ele, quando eu tocava nesse assunto, ele disse, pode ir embora. Deus mandou matar. Aí depois de 5 anos, eu falei, olha, Deus mandou você arrancar essa máscara. Porque Deus sabe que você cometeu um crime, você está aqui porque você cometeu um crime. Ele começou, chorou umas 2 horas, não falou nada. Desse dia para cá, meu irmão, mudou a vida dele. Ele leu a Bíblia 18 vezes. Eu sei onde ele está hoje. Eu acredito, Dedé, eu tenho certeza que o sistema carcerário
Quem está lá dentro, sofrendo, vivendo, aprendendo, tem jeito, vai sair e vai ter oportunidade de encontrar quando se deixa ser vencido por Jesus. Com se certeza. entregar o coração, o Senhor muda e muda de forma radical. Aonde aquela pessoa que olhava antigamente temia, dizendo, nossa, ela está vendo ele ali e agora vamos fechar a porta. Quando Jesus entra na história... Ô Renatinho, tem amigos que fazem a parte da equipe Quem Se Importa, que passaram pelo sistema, e é tão forte que quando eles pegam o microfone, as pessoas que conhecem a história deles ficam de pé, todo mundo fica de pé no presídio. Eu perguntei porque nós respeitamos quem esse cara era no mundo. E hoje eu tenho o Mike e o Zé, que são pastores no bairro de Divinópolis, na Serra, no Espírito Santo. Tem uma igreja linda lá que nós fundamos. O Zé e o Mike foram pastores na cadeia. Nós discipulamos, batizamos, e aonde eles eram chefes de tráfico de drogas, hoje são pastores respeitadíssimos do bairro. Sempre que eu posto lá com ele, eu lancei a pedra fundamental, assim, eu fico maravilhado. Hoje está a igreja no blindex lá, ar-condicionado, são pastores. Eu estou pensando aqui, que você está me contando isso aí, e assim, a mente santificada minha aqui, Amém. Mas com muita inteligência e com muitas estratégias, tudo na vida hoje, no segmento comercial, utiliza de bandeiras. Várias são as bandeiras. É dia do casamento, dia da mulher, dia do homem, dia daquilo, seminário para isso, seminário para aquilo. Se você tivesse um interesse comercial de palestrar, de falar com essa bandeira, vivendo no Brasil, de ponta a outra, você não ia ter mais agenda que te desse para atender as igrejas só falando sobre esse tema, se você fosse fazer algo comercial. Mas você tem algo muito poderoso de vivência, de testemunho, de história. E você não explora isso. Porque eu acho que é a primeira vez que você está falando. É a primeira vez que eu falo, porque quando eu me ingressei, foi uma proposta feita pelo governador do meu estado, os meus pares, pastores evangélicos, diziam assim, olha, bandido bom é bandido morto. Isso não dá ibope, não para com isso. Mas como é que eu vou dizer para Jesus que ele esteve preso e eu não visitei ele? Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Meus pares o bandido que estava na cruz era Jesus. Porque foi condenado do mesmo jeito, não é? Então, se não tivesse oportunidade, o Salvador que foi levado à cruz, como aquele que era condenado, foi quem teve a oportunidade de salvar, quem reconheceu. Tudo que eu queria era palestrar sobre isso. Está tocando alguma Quem coisa tá em algum lugar? Aí? Aonde é que está tocando, gente? Meu Deus, queima, Senhor, esse celular do nosso Pedro. É um alarme, tudo que eu queria. Pode ir. Tudo que eu queria, meu amigo, era falar sobre, abordar esse assunto porque é premente, é urgente. Eu queria essa abertura dentro das igrejas, porque quantas mães? Como é que eu digo que eu tenho o evangelho, eu chego no púlpito e digo que bandido bom é bandido morto. Jesus disse, eu estive preso, eu estava nudes, eu estava enfermo, eu estava com fome. Jesus está online na vida 24 horas, mas a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar Jesus ali no sinal. Eu só tenho um jeito de eu dizer assim, eu só estava preso, eu visitei o Senhor, porque lá eu sou garçom de Jesus. Muito forte. Lá eu sou garçom, lá sou eu quem serve. Eu tenho uma filha de 9 anos, que é fruto de um trabalho de rua, a Teodorinha. A genitora dela, a Sabrina, tem 33 anos e tem 17 gestações. Das 17, só tem um com ela. Eu paguei o aluguel dela até quando ela quis. Quando ela quis voltar para a rua, falei assim, aí como a Teodora ficava lá e cá, e me aprendeu a chamar de pai, eu acabei adotando a Teodorinha. Ela tem TOD, tem TDAH, tem não sei o quê. Mas assim, cara, é maravilhosa. É minha filha, ela não conhece outro pai, a não sei eu, cara. Rapaz, é muita história para contar. E ela conhece a genitora dela, eu conto a história desde que ela nasceu. Outra bandeira também, e aí você não está fazendo média, a turma faz muito não, movimento com coisinhas, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, levanto isso, aquela. Rapaz, cara, mas os meus pais disseram que tratar de bandido não dá ibope. Porque na realidade, quem não conhece o poder de Deus, quem não conhece Jesus, quem não tem salvação, quem não vive a libertação, o religioso sempre vai condenar todo mundo. Eu costumo dizer, e alguém já disse para mim, você é muito duro. Eu digo, não sou duro não. É porque eu não tenho capacidade de ser tão mole. É isso aí. Aí como é que é isso? Já que você não é tão duro, é porque você é que não tem o coração de Cristo para entender. Não tem. Se você tivesse o coração do Cristo, você entendia. Sabe por quê? Eu, aqui, Renato, não sou o Cristo para salvar ninguém. Uau. Não sou o Espírito Santo para convencer ninguém. E não sou o diabo para condenar ninguém. Então, se eu não sei salvar, eu também não vou atrapalhar Jesus salvar. Amigo, deixa Jesus fazer o seu padrão, o seu papel. É isso aí. Não é? E quantos pastores hoje eu conheço que eu batizei na cadeia? Já batizei mais de 1000. São pastores.
São pessoas maravilhosas, inclusive um que eu batizei na cadeia é irmão de um grande homem de Deus chamado Renan de Mello, que é um cara que está lá no Silas, é um grande pensador, Edgar, por exemplo. Forte. Então, cara, eu queria que tivesse essa abertura de eu poder falar desse evangelho. Mas eu fui pregar esse evangelho em uma de nossas igrejas, o pastor disse, pastor, mas o senhor falou muita verdade. Eu olhei para ele e falei assim, como assim? Mas o senhor falou muita verdade para os meus jovens. Eu falei, mas o senhor sabe como é que ele aprende na escola? Isso. Você sabe como é que a escola ensina ele? Mas você podia falar como? A verdade, como botar uma mentirazinha no meio? Eu não entendi o que ele quis dizer para mim. Então, mamãe, só pega mais... Eu falei, caramba, meu Deus do céu, ouvi um pastor pedindo para mim não pregar a verdade. Ele prefere a mentira vestida com roupa da verdade, mas a verdade nua choca. E aí você tem a oportunidade de, com essa vivência e montado nessa plataforma que Deus te deu para você comunicar, de também de forma antecipada, prévia, não é? De proteção, guardando então uma futura geração, de palestrar, de falar, ensinando o caminho para dizer, não precisa chegar ao ponto da disciplina, da linguagem do cearense, da P, do castigo, do moído, para que você entenda aquilo que Deus quer com você. Esse é o caminho mais fácil para a sua vida, é seguir a Ele. Com certeza. Do que o caminho do trânsito perigoso. E não vou generalizar, mas existe muita gente dentro dos presídios que não tiveram oportunidade. Estão se arrependendo amargamente. E eu tenho certeza que minha oração quando eu vou lá é, Senhor, quando eu voltar aqui, eu não quero ver nenhum de vocês aqui. Que vocês tomem brilho, que tenham um caráter de nunca mais voltar para esse inferno, porque presídio não recupera ninguém. Se não for o evangelho de Jesus entrar lá dentro, meu irmão, presídio só piora. Você pega um cara que roubou uma bicicleta em flagrante e põe ele junto com um chefe de tráfico, ele vai ser discipulado, cara. Ele vai ser, é uma faculdade para o crime. Então não se engane. Então, assim, estão tentando tolir a gente de entrar nos presídios. O senhor tem direito, mas não tem horário. É assim que estão falando pra gente agora. Então, assim, olha, só o evangelho, cadeia não muda ninguém. Como você disse, é disciplina, e se cometeu o crime, tem que ser preso mesmo, tem que ser tolhido a liberdade, mas se o evangelho não entrar lá dentro, meu irmão, o líder da nossa equipe é um delegado que foi expulso. E hoje é pastor, cara. E hoje está no presídio. Não, ele se desvencilha. Todo dia ele está no presídio, pastor Pedro Guzmão. Deus todo vai usando dia, as suas ferramentas. Era um delegado, cara. E o propósito maior não é a religião, não, viu? Tá onde? O propósito maior é a salvação. Eu nem vou falar qual a igreja que tem o maior trabalho social dentro dos presídios, porque eu vou chocar vocês. É poderosa. Ninguém tem igual a eles. Tem gente trabalhando, meu irmão. Sim. E aí, nós estamos falando aqui com o Dedé de Jesus, além do que você talvez estivesse pensando. Vamos falar sobre música, vamos falar sobre missão, vamos falar sobre isso e aquilo. E como o nosso programa não tem um roteiro, a gente vai sendo guiado pelo Espírito e Deus vai colocando as palavras certinhas para comunicar no coração de alguém. Eu tenho certeza que no seu, que aí do outro lado está. Tem jeito e vai dar certo. Se render ao Cristo, tudo muda. É melhor você levantar as mãos em sinal de rendição, aceitando o plano da salvação, do que você levantar as mãos com a ordem, uma palavra de comando dada pela polícia, talvez, ou então pelo infrator. Exatamente, não é isso? Você acredita que o homem precisa se render diante de Deus? Com certeza, sem reservas, e dizer, Senhor, tentei do meu jeito, quebrei a cara, dei murro em ponta de faca, é assim. Como eu contei lá, não sei se foi aqui, eu fiz esse caminho de até o altar mais de 20 vezes. E as pessoas diziam, 15 dias, 30 dias. Eu vou para 31 anos. O tempo que eu tenho de casado é o tempo que eu tenho na fé. Então, meu amigo, assim, olha, é possível, é fácil? Não é fácil, mas é possível, meu amigo. É possível sim, tenha certeza disso. Tem uma regra que você pode colocar aqui de forma pedagógica para essa mãe, para essa esposa, para o pai, para essa família. O passo a passo, o que deve ser feito para se manter firme, acreditando que Deus vai entrar com o poder de revolução, de mudar a mente do detento? É todo dia, levantar acreditando que Deus vai enviar alguém com uma palavra verdadeira, chocante, confrontante, não afrontante. Porque quem está lá não precisa de afronto, precisa de confronto. E a gente nem ouve o que eles falam, porque sempre está na hora errada, com a pessoa errada. O discurso é o mesmo. É você chegar assim, tá bom, você está preso, agora tem solução, você quer mudar de vida? E olha, você não tem noção de como é respeitado um pastor de cadeia, irmão. Você não tem noção, até os agentes carcerários
Você não tem noção de como é respeitado um pastor dentro da cadeia, um pastor que foi formado lá dentro da cadeia. Então, você que é mãe, você que é pai, não desista de orar pelo seu filho. Se você não puder ir, Deus vai enviar alguém para ir lá, com certeza, e o Espírito Santo vai convencê-lo. Lá não é um presídio, Deus está guardando essa pessoa. Deus está guardando para poder preparar o coração, porque não adianta sair do jeito que está e voltar. Porque tem pessoas que estão lá, a gente sente esse cheiro, tudo doido para sair, para poder cometer e voltar de novo. Então tem gente que assim, é irreconciliável, mas a grande maioria só quer uma oportunidade. Deus vai dar essa oportunidade em nome de Jesus. Alguém vai lá. Muito bom, muito bom. Quanto tempo a gente tem, Pedro? Que bate-papo especial? 3 minutos? Não, né? senhor, não. Rapaz... E ninguém não tem prorrogação? E ninguém nem falou muito sobre o que eu fui advertido ao Dedé. Se você deixar, ele vai a noite toda aí. Rapaz, foi bom e está sendo maravilhoso aqui. Olha, você pode compartilhar a nossa transmissão para a sua lista de transmissão. Aí desde o grupo da família até o grupo daqueles que não falam mais com você, que está chateado, que está faltando aí um retrato, não é? Onde você pode pedir perdão. Manda o nosso canal, manda o nosso link aí para que essas pessoas também possam participar. No rádio 92.1 na Rádio Líder, todo dia o nosso programa Olhe nos Meus Olhos, aqui Renatinho Soares, o meu amigo Dedé de Jesus hoje como convidado muito especial, e você na